Primeiramente, bom dia! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu sou a Si e o tema do vídeo de hoje é um pouquinho diferente, hein? Escolha o seu cristal. Então vão ser 2 montinhos, 2 leituras aí nesse vídeo e você vai ver qual cristal que ressoa melhor com você hoje. Qual chama mais sua atenção? A ametista ou a selenita? Então respira fundo, se conecta aí e veja qual cristal te atrai mais nesse momento. Depois você volta aqui para me contar se ressoou com o seu momento, certo? Lembrando que aqui as energias são gerais, então se você quiser uma tiragem específica para você, para o seu momento, para o seu assunto, na descrição aqui do canal você encontra todas as informações para entrar em contato comigo. E lá você também encontra o @ da Rede Vizinha, caso você queira me seguir e acompanhar mais dos meus conteúdos, tá certo? Então é isso, boa sorte, bora que bora! Então vamos lá agora para quem escolheu a leitura com a pedra ametista. Vamos ver o que sai aqui de mensagem, o que essa pessoa que se conectou com a pedra ametista precisa saber hoje, precisa olhar. Deixa eu dar uma organizada aqui. Você que se conectou aí com a ametista, a pedra da espiritualidade. Vamos ver o que sai para você hoje aqui. Muito bem, ó. Então, aqui já saiu 7 de ouros. Então, é algo que você tá esperando colher, digamos assim. Tá esperando receber de algo que 8 de ouros invertido. Algo que assim, algo da qual você já trabalhou muito e você não viu ainda um recebimento disso. Sabe? Algo que você, às vezes, está esperando na justiça mesmo. Na sequência, o imperador. Então, o imperador é uma carta que me fala assim, ó, nessa situação. Talvez exista alguém aqui, né, nessa figura de imperador, que tá meio que segurando isso que você está esperando para receber. Então, ó, vou dar um exemplo. Às vezes, você e a sua família têm um imóvel que vocês venderam, da qual você trabalhou bastante, da qual você ajudou a reformar, enfim. Até que vocês resolveram colocar à venda, mas esse imperador aqui fica meio que segurando a sua parte, sabe? O que é seu, a sua parte mesmo. E aí, ó, 5 de paus e 10 de espada. Então, eu vejo que nessa situação, você fica num conflito aqui, sinto mais um conflito interno até do que externo, porque talvez você não tenha coragem de trocar esse imperador aqui. Falar, escuta, e aí, cara? E aí, a minha parte? E o que eu mereço aqui para receber? Você não vai soltar isso, não vai me dar, como é que é? Então, eu vejo assim, ó, que você fica num conflito interno meio bravo, meio brava na situação, né? 10 de espadas. E além disso, você fica nessa treta mental. Então, você fica pensando muito, racionalizando muito de que forma que você pode falar com essa pessoa, de que forma que você pode receber o que é seu aqui. E aí, ó, 6 de espadas. A vida te convida a fazer algum tipo de movimento. Então, não adianta você ficar nessa briga interna com você, se acabando de pensar em possibilidades e ficando com raiva até dessa pessoa aqui. Por quê?
às vezes, essa pessoa, digamos assim, ela tá vivendo tanto no mundo dela que ela esquece que tem alguém que tá dependendo do dinheiro que tá com ela, né? Que tem alguém que tá esperando receber a parte dela. Então, assim, às vezes ela nem lembra, sabe? E aí veio Rainha de Copas invertido. Então, ó, essa Rainha de Copas, eu sinto que pode ser, alguém que, uma figura feminina de repente. Então vou dar um exemplo. A avó de vocês tinha esse imóvel, da qual você, sei lá, da qual ela desencarnou, e aí vocês que tiveram que resolver a questão desse imóvel. Vamos entendendo, tá? 7 de copas, desculpa, 6 de copas no fundo do maço. Então eu vejo que essa situação é algo que te pega até na infância, sabe? Então, se for dentro dessa situação aí, desse imóvel, né, dessa situação que vocês estão, pode ser algo que, né, com essa sua avó aqui, você lembra muitas coisas da sua infância, dá uma saudade, uma nostalgia. Vamos ver o que mais. E aí, ó, Rei de Ouros, As de Copas invertido e Pajem de Copas. Então, assim, ó, eu entendo que esse movimento aqui que você é convidado a fazer é simplesmente pedindo o que é seu, sabe? Para essa pessoa aqui, ó, conversando numa boa. Pela posição aqui das cartas, o Imperador e o Rei de Ouros, tá vendo que eles estão um de costas para o outro? Mas eu vejo que isso é mais um medo seu, ou seja, mais um medo dessa pessoa estar indisposta a querer resolver essa situação do que de fato está. Porque eu entendo que se vocês conversarem muito bem conversadinho, tá tudo bem. Essa pessoa até entende que o que é seu e não tem problema de você estar pedindo, né? Agora, se você fica com medo, se você vai querer peitar esse imperador aqui, meio que no ego, aí sim, isso pode te dar um desconforto emocional. Você mesmo pode sentir depois, né, quando você de fato recebeu o que é seu, você mesmo pode sentir: ai, tá, não deveria ter ido atrás desse cara aqui, dessa pessoa tão... Ele não tava nem lembrando disso, né? Só que como você fica remoendo, você já tá criando um monte de emoção dentro de você. Aí quando você vai falar com a outra pessoa, é bem comum isso acontecer, né, gente? Em qualquer tipo de relação. Relação de casal, relação de família. Então, às vezes a gente fica segurando ali, querendo falar alguma coisa para outra pessoa e não fala, porque fica meio, sabe, preocupado, o que a pessoa vai achar. Mas é melhor falar e falar com jeito, né? Porque uma boa conversa sempre tem seu lugar, do que ir com os dois pés no peito, entendeu? E aí sim criar uma situação meio constrangedora, da qual você fique depois: puta, fui meio infantil, ó. Pajem de Copas no fundo do maço, né? Você fica se achando que você foi meio infantil. Então, eu vejo que esse movimento aqui, que você tem que fazer, ó,
Rei de Copas. Deixa eu tirar todas, porque aí a gente vai vendo o esclarecimento dessa situação. Meu Deus, é só carta que pula. Então, ó, deixa eu organizar aqui. Então, saiu Rei de Copas. Então, ó, você maduro ou madura, tá, gente? Não é porque tá saindo o rei aqui que é só homem na jogada, mas coloque aí na sua situação, tá? Então, vá com propriedade do que você vai falar, mas de forma madura, de forma clara. 6 de ouros. Porque aí, ó, você tá vendo aqui, ó, os recebimentos. Isso vai acontecer, isso vai chegar até você. Ah, e olha que interessante que saiu aqui. Pode ser que você esteja dentro de uma relação, né, da qual você quer esse dinheiro aqui, né? Vamos dizer assim. Você está esperando a entrada desse dinheiro porque você quer fazer um movimento com essa pessoa aqui, né? Com a qual você se relaciona. Então, eu vou dar um exemplo. Você está casado aí com alguém e aí você está esperando entrar esse dinheirinho, né, da casa da família aí, da avó que desencarnou. E aí vai ser bom, porque entrando esse dinheirinho, vocês conseguem, né, enquanto casal, mirar lá no objetivo de vocês. Então, fala, puta, agora vai dar, hein? Isso é o que passa dentro da sua cabeça, né? Mas, olha que loucura. 9 e 10 de ouros invertido. Essas cartas, elas me falam o seguinte: esse movimento aqui de vocês conseguirem o que vocês estão sonhando, não depende desse dinheiro aqui. Vai ajudar? Vai. Mas eu sinto que você tá nessa briga interna aí com você, justamente porque você tá pensando em um monte de coisa. Ah, se esse dinheiro não entrar, eu não vou conseguir fazer isso, esse plano que eu tenho com a minha esposa, sabe? Eu acho que é uma preocupação, assim, demais. Mas o universo tá falando assim, para vocês serem prósperos, né, esse casalzão aqui, ó, para ser próspero, conseguir o que quer, você não necessariamente depende desse dinheiro. E por isso que ela veio, as duas vieram inverso aqui. Sabe? Porque, ó, os amantes no fundo do maço, então vocês têm total condição de construir o futuro de vocês, esse futuro aqui que vocês estão mirando. Por vocês mesmos. Mais uma para terminar. Então, ó, vá sim, converse com aquele imperador lá, numa boa, de forma madura, porque a coisa vai desenrolar. E aí, ó, o eremita invertido. Desculpa, o eremita não, enforcado invertido. Então, a carta do enforcado, ela é a carta que te convida a olhar por um outro ângulo da situação. Mas aqui tá fácil, você não precisa olhar para um outro ângulo. Você precisa só ser maduro, entender? Você precisa só ser maduro para tomar essa atitude de falar com essa pessoa numa boa, tá? 3 de espadas. Sem deixar que o mental fique criando esse desconforto emocional aqui para você. Porque a coisa tá disponível para você. Tá? Então, é isso, gente. Para mim ficou bem simples aqui. É uma situação da qual você tem que resolver, porque é um direito seu, mas resolver numa boa.
Essa pessoa aqui, ó, eu senti que apesar de ela ter, né, esse peitão de pombo aqui, digamos, né, se colocar como imperador, ele é aberto para conversar. Vai numa boa. Mas lembre que o sonho do casal não depende desse recebimento aqui, tá? Conselhinho final, vamos lá. Já veio. A abundância. A vida mais abundante não é aquela sem ausência, é aquela cuja fome não é voz da carência. É preciso seguir encantada pela vida alimentada de amor e resistência. Então é isso. Vá com tudo, porque a abundância, ó, tá super aberta aí para acontecer para você, tá bom? Curta esse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo se fez sentido e vamos para a próxima leitura. Vamos então agora para quem se conectou com a pedra selenita. Vamos ver o que tem de mensagem aqui para quem se conectou com a selenita. O que você precisa saber agora? O que precisa ser olhado nesse momento? Muito bom, ó. Então a carta dá a sombra, 8 de copas e a força. Então veja bem, ó. Você que se conectou aí com a selenita, já começa me falando que você tá aí com algum medo, algum receio. Essa carta da sombra, ela também é chamada de o diabo em alguns tarôs. E essa carta, ela não só traz essa energia do medo, do receio, mas também fala sobre traições. Mas, veja bem, não é necessariamente traição das vias de fato, entende? Às vezes é uma sensação de estar sendo traído por uma ideia, por uma amizade, por um familiar, tá? Encaixa aí na sua situação. Aí, o 8 de copas, ele fala assim: talvez seja mais interessante que você seja um pouco menos emocionado aqui, ó, e mire no seu objetivo. E mire na sua questão de forma mais racional, ó. Mira lá as estrelas. Tá vendo que ela tá em cima da montanha aqui, olhando pro mar, pro horizonte, lá na frente. Então, o que você tá sentindo de medo agora, na verdade, é o seu emocional que traz isso. Quando você coloca tira o emocional de lado e coloca o seu racional, a força. Você percebe o quanto você é forte para sustentar essa situação, digamos assim. E aí, sustentar essa situação no sentido de se defender, de se colocar, de se equilibrar, 2 de ouros, de se equilibrar a nível material também, né? Então, vou dar um exemplo. Às vezes você tá com medo aí de fazer um movimento. Vou dar um exemplo, assim, genérico, tá? Às vezes você tá numa relação aí da qual você, sei lá, não tá mais batendo as ideias direito com essa pessoa e você percebe que nem tem mais sentimento, sabe? Mas no medo de faltar alguma coisa, no medo de ficar sozinho, sozinha, no medo de
qualquer medo que você tenha, é onde você fica sendo engolido por esse medo. Eu falo assim, ó, gente, às vezes o fantasma é maior que o monstro, sabe? Porque o fantasma é aquela coisa que a gente fica imaginando, que pode vir, que venha um dia acontecer, sendo que na verdade a situação é mais simples do que a gente pensa. E aí você fica insegura de dar um passo, de seguir em frente com essa fortaleza que já é sua e com essa capacidade de se equilibrar muito bem nas suas situações. Então, de continuar tendo o seu trabalho, o seu dinheiro, de ter condições de ir para um outro lugar, sabe? 7 de paus. E aí, ó, o tarô te fala assim: você só precisa defender as suas ideias numa boa, porque essa carta, ela fala de você defendendo as suas ideias, mas tá vendo que os bastões aqui são todos floridos? Então, sem treta, né? Sem provocação, sem machucar um ao outro. Vocês, às vezes, já sabem que o emocional já não existe mais. Então, né? Conversem numa boa. O que mais? E aí, ó, 3 de paus. Então, você de fato, olhando lá pra frente, pegando suas coisas e seguindo pra sua jornada. Cavaleiro de copas invertido. Pera aí que eu vou tirar todas e aí a gente já dá sequência aqui, tá? É bastante carta, hein, gente? Então, vamos entendendo aqui, ó. Então, com esse cavaleiro de ouros, eu entendi o seguinte. Invertido, né? Eu entendi que é uma pessoa que já não anda com você, sabe? Essa pessoa da qual você está. A pessoa que mais trava a sua jornada nesse momento do que de fato agrega. E você tá com medo aí porque é aquilo, o medo do desconhecido, né? O medo de será que eu sou capaz mesmo? E aí a vida te fala, claro que você é capaz. 3 de ouros, é só você, primeiro, se empenhar aqui no que você já faz, né? Um passo de cada vez. Então, assim, vai trabalhando, vai estudando, vai colocando as possibilidades, vai, né, dando um passo de cada vez, com consistência, com maturidade, sem ficar aqui, ó, 8 de espadas, presa numa armadilha que o seu próprio mental tá criando. O carro com o sacerdote. Então, faça um movimento, e não só você faz esse movimento, como a vida, ela traz esse movimento muito rápido, que você vai ficar até meio assim assustada. Mas, lembre-se de também caminhar junto com algo que te dê uma fé. Seja um mentor, seja alguém aí, uma religião da qual você gosta, sabe? Se apegue nisso para você ficar mais fortalecida, para poder aguentar esse movimento todo que a vida vai trazer, tá? E aí veio o Rei de Espadas, 8 de ouros invertido, e a temperança invertida. Então, o que eu senti aqui com essas 3 cartas? O Rei de Espadas é alguém que também pode surgir aí na sua vida com uma super ideia, uma super ajuda. Pode ser um chefe novo, alguém que te traz uma oportunidade da qual, ó, você
nem vai precisar se esforçar tanto, nem vai precisar medir tanto a proposta, entende? Vai ser algo que rapidamente isso vira um império para você, ó, um imperador. Então, resumindo aqui, se você está dentro de uma situação da qual você está se sentindo presa, não é mais feliz, já sabe que essa relação já terminou, você só precisa ter coragem de assumir, né, essa vontade de ir para frente, porque tudo vai se desenrolando de forma próspera. E aí você vai sentir assim, ó, nossa, eu posso construir um império por mim mesma. Entende? Mais uma para terminar. Porque aqui para mim ficou muito claro. Nossa, peraí, caiu no chão. Então, ó, você saiu o 6 de paus invertido. Você não precisa ficar mais defendendo, né? Quando você tem o seu império, você não precisa ficar mais defendendo as suas vontades, as suas opiniões, que era isso que te dava essa sensação aqui de estar sendo traída, digamos assim, sabe? O karma invertido. E aí, para algumas pessoas, essa situação da qual você ainda se encontra, né, que te traz esse medo, esse desconforto aqui emocional, pode ser o fim de um karma mesmo, sabe? Algo que se resolve de todas as formas, assim, enfim, se resolve depois de tantos anos juntos, tantas tentativas, tantos, sabe, tantas lutas para fazer isso acontecer. No fundo, o maço de novo imperador. Vá em frente, porque você tem um império aí para chamar de seu no futuro. Basta você não ficar se travando por conta aí do seu racional e dando um passo com constância, com firmeza, né? Um passo de cada vez, estudando, trabalhando, ajeitando as possibilidades para onde você vai morar, sabe? Se apegue a alguma religião que você já gosta, se apegue a algo para te fortalecer, porque o seu império aqui já está formado, eu vejo. Gostei, hein? Vamos lá, conselhinho final do Oráculo do Imaginário. Vamos ver. Nossa, que barulho, hein? Que barulho é esse que tá na sua cabeça? Vamos lá, ó. A mulher alimento. Quem és tu? Ela pergunta. Caçador ou alimento? A mesma força que nutre te devora em outro momento, pois toda mulher, na verdade, é meio gente, meio vontade, mas inteira sentimento. Eu amei. Lembre-se que você é capaz. Todos nós somos capazes de sair de situações que não funcionam mais. A gente não tem que ficar dando murro em ponta de faca, ficar aceitando situações das quais a gente não é mais feliz, das quais ferem a gente de alguma forma, só por aceitar, sabe? Porque já ouvi de consulente falando que tem amiga que fala assim, continua com essa pessoa, né? Aquelas coisas, todo homem trai. Não, continua, você já tem sua casa, tá morando. Para com essa palhaçada. Vamos parar de ficar miguelando, sabe, migalha. Ninguém tem que fazer isso.
As pessoas têm que serem felizes, têm que ir atrás dos seus sonhos. A vida, ela não é próspera. Olha o que eu vou falar. A vida não é próspera para quem não tem coragem. Você quer continuar na M? Você continua, mas para de falar para as outras continuar na M. Entendeu? E lembre-se, a amiga que fala para você continuar na M não é amiga. Troca de amiga e vá para frente, porque a sua vida, ó, é um império para acontecer aqui, ó. Tá certo? Eu amei. Se você quiser uma tiragem específica para o seu momento, para o seu assunto, não esqueça de entrar em contato comigo. Aqui é uma tiragem muito generalizada. Mas isso daqui, essas situações, eu consigo ver mais aprofundada quando a gente faz as tiragens particulares. Tá certo? Então é isso, nos vemos numa próxima. Espero que tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê. Um beijo, tchau, tchau.